Deus abençoe você nos acompanhando pela TV Canção Nova, por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Amado filho, amada filha, você já percebeu que nós estamos vivendo uma temporada muito especial aqui no programa Gente de Fé, trazendo testemunhos, trazendo pessoas que conheceram, que conviveram, que de alguma forma tiveram suas histórias entrelaçadas com a história do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. E nesse tempo celebrando um ano de eternidade, um ano de Páscoa do nosso pai fundador, a gente crê na ressurreição, por isso que o padre usa essa palavra celebrar, Nós estamos trazendo então esses testemunhos que são tão singulares, que nos ajudam a nos apaixonar ainda mais pela história desse homem de Deus que é o Monsenhor Jonas Abib. Você ouviu há pouco tempo a irmã do padre Jonas partilhando também, pessoas que o conheceram. É muito bom, conhecer mais da intimidade do Monsenhor. E hoje nós temos a satisfação, a alegria de receber um sacerdote salesiano, que, veja bem, foi aluno do Monsenhor Jonas, Monsenhor Jonas com 21 anos, pelo que ele me diz aqui, lecionando lá em Lavrinhas, onde era a casa do aspirantado. Ele entrou como aspirante, 14 anos de idade ele tinha, sendo aluno do Monsenhor. O Monsenhor lecionou algumas matérias que nem eu sabia que ele tinha lecionado, muito, muito interessante, que nós vamos conhecer do Monsenhor hoje, acolhendo o Padre Piccoli. Sua bênção, Padre, seja muito bem-vindo. Alegria receber o senhor aqui. Obrigado, Padre Adriano. Padre salesiano, salesiano de Dom Bosco, como Monsenhor Jonas Abib. Que o senhor nós vamos conversar um pouquinho, mas só para você saber, você que está em casa, eu já vou dar aqui um pouquinho de spoiler. O padre viveu a sua missão como salesiano, gente, por 30 anos na África, evangelizando, servindo a Igreja de Deus. Então, um testemunho belíssimo, com certeza vai encher o nosso coração de alegria. Mas, Padre, eu quero já começar perguntando, pedindo para o senhor partilhar conosco, com quem está em casa, um pouco da sua história com o Monsenhor Jonas. O senhor o conheceu, como foi? Foi teu professor? Era um bom professor? O que ele lecionava? Partilha conosco, por gentileza. Muito bem. Saúdo a todos os que estão seguindo o programa e que vão ter paciência também em ouvir histórias verdadeiras. Sim. Eu pedi para Jesus ali no tabernáculo que eu queria ter aqui nas respostas os seus pensamentos e os seus sentimentos de Jesus, porque Jesus é a verdade. Sim. E aqui eu só quero falar a verdade como eu a sinto. Sim. Então é claro que tem muito de subjetivo meu, mas foi a minha experiência que eu quero partilhar convosco. Eu acho que é muito rica esta sessão que estamos iniciando, em se tratando do Padre Jonas. O Padre Jonas, para mim, me marcou em várias realidades da minha formação, mas me marcou como pessoa também. Uma das características desse meu professor e formador era a alegria dele, não efusiva, é uma alegria que brota do coração dele, da alma do Padre Jonas. E uma alegria humilde também. Ela era sincera, mas era de uma pessoa humilde. Não era espalhafatoso. De vez em quando deu alguma gargalhada. Mas ele era uma pessoa que eu queria destacar. Era uma pessoa contemplativa, mais do que uma pessoa barulhenta. Sim. E seria bom aprofundar essa dimensão do Padre Jonas. Não sei se todos conhecem que as raízes na vida do Padre Jonas, elas vêm lá, eu dizia assim, lá do Oriente. O avô dele era maronita. Libanês. E o avô era um sacerdote maronita. E eles estão mais ligados na espiritualidade, nas expressões da alma, aos orientais. Então tem uma tendência acentuada para o contemplativo. Sim. Nós que vivemos numa sociedade de corre-corre, de ser uma sociedade muito pragmática, nos escapa a compreensão do contemplativo, do místico. Sim. Porque quando a gente fala do contemplativo, do místico, estamos falando
da imagem e semelhança de Deus em nós, e Deus é assim. Sim. Deus é místico, Sim. é mistério, Sim. é interioridade. Deus é amor, amor é mística, Sim. Sem não dúvida. é? Sem dúvida. Sim. Desculpa, o senhor estava me falando aqui nos bastidores, só para quem está em casa saber, o padre Jonas lecionou para o padre Piccoli na época, como um jovem aspirante, um adolescente, na verdade, né? Português, o senhor falou, né? Português, Música brasileira. instrumentos musicais. Olha, que instrumentos? Ele era responsável na nossa comunidade, onde nós éramos mais de 200 seminaristas. Nossa, que benção. Na nossa casa estava espalhado um pouco por todas as salas, harmônios, órgão na igreja, Sim. pianos e instrumentos que nós poderíamos chamar de... que compunham banda, Sim. banda musical. Então, clarinete, bombardino, etc. Saxofone. Então, ele orientava todos esses instrumentos, o piano, o harmônio. Eu mesmo, muitas vezes, recebi a visita do Padre Jonas, onde eu estava treinando o harmônio, para ele ver em qual lição eu estava, como estava tocando. E uma vez eu disse assim para ele: olha, Padre Jonas, é melhor o senhor me deixar sossegado, porque eu não me acostumei a ler partitura, Sim. mas eu sei colocar a minha alma aqui no harmônio. Então ele fala: toca para mim o Largo de Handel. Você conhece o Largo de Handel? Sim, toca. Então ele ficou atrás e eu toquei um pedaço do Largo de Handel, que eu escutava. Sim. E tentava colocar os acordes, os sons ali no harmônio. Ele falou: você tem uma capacidade de ouvido incrível. Sim. Por causa dessa facilidade, você vai ser incapaz, quase que se você não tomar cuidado, vai ser incapaz de ler partitura. Você não vai ter... necessidade, né? Não só necessidade, você não vai ter paciência de aprender as notas. Sim. Porque você logo quer expressar a alma. Mas é bom aprender as notas, coisa que eu nunca aprendi. Ô padre, é bom o senhor falar isso. Hoje a gente entende, né? O padre foi professor de português e o português do Padre Jonas, assim como da maioria dos salesianos que eu conheço, era impecável. Tá explicado, né? Ele era professor de português, um português clássico, bonito. Nunca ouvi o Padre Jonas, mesmo doente, cansado, cometer um erro de concordância verbal, nominal ou qualquer outro erro assim básico, né, no exercício da língua portuguesa. Então isso se explica, né? Ele, quando era jovem, ele fez a faculdade de filosofia Sim. e de letras. Sim. Ele fez ao menos 3 anos de letras. E tinha também a parte da literatura brasileira e um pouquinho da literatura portuguesa. Então era um homem que era sério nos estudos. Sim. Não teve depois como dar um aprofundamento nessas áreas. No nível de mestrado, você disse. Mas ele foi mesmo um cultor da língua. Sim. E da cultura brasileira. Quantas vezes nos recreios, principalmente depois do jantar, ele chamava um grupinho daqueles que tinham voz boa. Eu tinha voz boa naquele tempo ali. Então, gostava de fazer parte de um pequeno grupo de quanto? 8, 9, 10, 12 seminaristas. E ele a 2, 3, 4 vozes. Quantos cantos da nossa literatura brasileira ele nos ensinava e nós executávamos para a comunidade. Lembro até hoje, por exemplo, não sei, várias músicas, por exemplo, Anhangá Fugiu, 3, 4 vozes, o Irapuru, que tanta gente canta por aí, 3, 4 vozes também, Cidade Maravilhosa. Sim. E ele sabia conjugar algumas músicas, e a gente fazia tipo pupurri, e movimentava a nossa alma. O pessoal escutava tudo aquilo num silêncio incrível. Então eu admirava o Padre Jonas, já como menino, Sim. a capacidade dele nos ensinar as músicas de cunho brasileiro. Sim. Então é bom saber que o Padre Jonas tinha uma alma brasileira. Sim. E de literatura e de canção brasileira. Sim. Não era um que vivia no mundo da lua, não. Sim.
Era um homem muito concreto. Muito sóbrio. Sim. Conta um pouco para nós, como foi a sua percepção ali da Canção Nova nascendo, do Padre Jonas começando essa outra obra, que na época, óbvio, era incerta, não se sabia onde iria chegar. Sim. Esse é um tema maravilhoso e espinhoso. Sim, sim. Porque todo fundador passa por, eu chamaria de Tabor, Sim. transfiguração, e ao mesmo tempo crucifixão, sofrimento. Eu acompanhei o Padre Jonas. Quem está por fora vê o fundador, cada um com o olhar que tem. Sim, claro. Os mais equilibrados conseguem enxergar o Tabor e também a cruz, Calvário. o Calvário. Os mais afoitos ou menos prudentes vê só Tabor. É perigoso. Não existe sabor sem Calvário. Sim. E quando eles desceram do Tabor com Jesus, os apóstolos, Jesus revelou para eles, que tinham visto coisa bonita, revelou que, olha, vou indo para o Calvário. E eles não gostavam nada de escutar sobre isso. Então, o Padre Jonas, ele teve que passar um período de muito sofrimento interior, que propriamente só ele passou. Porque era ele, o chamado por Deus, o agraciado pela graça do Espírito, para uma nova expressão de missão na igreja, de consagração na igreja, de presença de igreja, que acabou sendo a Canção Nova. Então eu acompanhei, sim, desde quando eu estava não na filosofia mais, nem mesmo no estágio pós-filosófico, no estágio pedagógico. Foi quando eu estava na teologia. Aqui em São Paulo já. Em São Paulo, na Lapa. Sim. Eu me lembro, na teologia, quando eu estava na filosofia, sim, teve no meu último ano de filosofia, terceiro ano, eu fui chamado pelo Padre Inspetor para subir a Campos Jordão, eu e o atual Dom Altieri. Sim, sim. Ele também era seminarista. Grande, querido Dom Altieri. E o inspetor mandou nós dois subirmos a Campos Jordão para o terceiro encontro de jovens universitários que iam passar ali um retiro, quinta-feira à noite, sexta, sábado e domingo. E o Jonas sempre estava nesses encontros, porque o inspetor tinha pedido para ele para acompanhar, vamos dizer, aquilo que nós poderíamos chamar os cursílios da juventude. Porque já havia os cursílios dos adultos, já há alguns anos, poucos, quem sabe 2, 3, 4 anos. E seria interessante fazer essa experiência também com os jovens. E o Padre Inspetor, Padre Salvador de Bonis, colocou o Padre Jonas ali, ou o Padre Jonas, que era coordenador da pastoral juvenil da nossa província de São Paulo, já estava metido com a juventude. Ele também percebeu, porque já existia o Shalom, Sim. já existia outros grupos semelhantes, não vou citar, para não gastarmos o tempo assim. Mas o Padre Jonas intuiu que ele precisava fazer também o semelhante a cursílio, mas para os jovens e adaptado aos jovens. Então eu tive a graça de participar do terceiro encontro universitário. O Padre Jonas deve ter, segundo informações que eu recebi do Padre Dilermando, Sim. porque eu conversei bastante com ele sobre o Padre Jonas para eu não errar em enfoques meus pessoais. O Padre Dilermando me disse que provavelmente o Padre Jonas esteve presente e atuante em ao menos 40 encontros de jovens. Nossa. Quando coordenador da pastoral juvenil da província. Sim. Que foi mais ou menos durante uns 3 anos. Depois ele passou para outra obra, para outras obras salesianas, mas sempre continuava a dar assistência e apoio para os encontros universitários. Então aí eu fiz o terceiro encontro. Não foi o Padre Jonas que me marcou no encontro, mas foi a formação e a animação do grupo de jovens
que estavam à frente de quase todas as palestras que aprenderam na Pastoral Juvenil, Com o Padre na Jonas. Escola de Formação de Líderes. Sim, Claro que o Padre Jonas estava por trás disso também, sim, não sozinho, claro, óbvio. com estudantes de teologia, mas era o Padre Jonas o coordenador. Ele sempre teve um amor pela juventude, né, padre? Como um bom Sempre. salesiano, É, né? Notório isso, né? Então, ele era um pastoralista da juventude, muito amado, e colocou os seus dons a serviço da juventude. O violão, o canto, a música, além dos encontros da formação à fé. E muitos jovens seguiram, muitos, talvez não todos, porque o Padre Jonas foi aos poucos também colocando para fora um pouco a sua linha Sim. de espiritualidade, Sim. não é? Que era mais voltada para a renovação carismática, né? Que é a nossa espiritualidade. Padre, mas o senhor sabe que um fato interessante me vinha à memória quando o senhor falava dos tipo cursílios, né, de juventude, que são esses encontros dos jovens universitários. Eu me recordo do Padre Jonas nos contando, no começo ali da Canção Nova, antes até de fundar concretamente a Canção Nova, eles emprestaram uma fazenda em Areias, não sei se o senhor sabe onde fica Areias, ali perto de São José do Barreiro. E me lembro dessa experiência dele. Justamente. E ele, na época, não tinha tanta ajuda, ele estava formando os jovens ali em Lorena. Sim. Então ele nos conta que ele chegava, limpava o local, arrumava as cadeiras, Tudo. tocava, cantava, pregava, celebrava e depois ficava às vezes até 2 da manhã atendendo confissões dos jovens. De fato, um apóstolo da juventude. Mas né? não demorou para ele logo formar uma equipe Sim. daqueles que estavam interessados nesse tipo de apostolado. Sim. Porque percebiam que era um tipo de apostolado juvenil. Sim. Jovens. Né? Sim. E fechavam com o Padre Jonas. Até de uma maneira muito rápida, até se apossaram os jovens, e não foram poucos, do dinamismo. Sim. Então o Padre Jonas não precisava estar toda hora no meio deles, façam isso, aquilo. Não. Sim. Os jovens mesmo captavam para onde eles tinham que ir. E o bonito é que a experiência foi tão forte, não é, padre? Com aqueles jovens, que hoje esses jovens avós, muitos ainda seguem o Padre Jonas, né? Sim. No sentido seguindo Jesus através do Padre, no Carisma Canção Nova. Você vê um professor Felipe Aquino, que ainda tem essa ligação com a gente, que era um dos jovens que estavam nos retiros, a Luzia Santiago, e tantos, como eu disse, são avós, outros bisavós, mas o carisma se perpetuou, né? Aquela experiência forte se perpetuou. Padre, o senhor como salesiano, isso é óbvio, mas eu queria ouvir do senhor, não tem como não ver Dom Bosco na dinamicidade desse salesiano, que é o Padre Jonas, que acabou gerando tantos frutos para a igreja, não é? O Padre Jonas, ele nunca negou as suas raízes com Dom Bosco. Nunca se expressou dizendo que, pronto, Dom Bosco, tchau, agora eu vou para uma outra linha. Não. Ele sempre percebeu que a linha dele, as intuições dele, todas elas estavam enraizadas no carisma de Dom Bosco. Houve alguns salesianos na época, porque você me fez já essa pergunta há pouco tempo atrás, que não compreenderam o Padre Jonas. E é justo que seja assim mesmo, porque cada um percebe de uma maneira. Sim. Não é? É o Calvário que o senhor falava, né? Eu achei os diamantes têm muitas facetas. Sim. Uma delas também é escura, está atrás, Sim. nem todos veem. Bom, o Padre Jonas, ele começou depois dos encontros de juventude, começou na linha do carismático, a oração carismática, Sim. grupos carismáticos, que também estava, eu vou usar uma palavra que não é apropriada, Fique à vontade. mas logo diz o que eu quero falar. Era moda, Sim. não é? Mas ele não fez por moda, não. Ele fez mesmo por convicção. Ele fez uma experiência. Ele teve uma experiência. Ele percebia mesmo que era a ação do Espírito na igreja. Sim. Na igreja. Isso significa que o Padre Jonas foi sempre um homem eclesial. Sim. Nunca foi um reformador, né? Um senhor. Sim. Fora da Trindade, fora da igreja, fora da congregação. Sim. Houve quem quisesse, até na congregação salesiana, que achava, dizia, Padre Jonas, você já tá fora de lugar.
Vai lá, faça a sua fundação, faça, quase que espremendo uma excrescência do carisma salesiano. Enquanto que ele reafirmava que não, eu sou salesiano. Sou salesiano, quero permanecer salesiano. Porém, vocês conhecem a história da águia. A águia, quando forma os seus filhotes, chega um certo momento que o próprio filhote da águia, quando ele vê que está lá em cima nos píncaros e olha o abismo que está embaixo dele, ele tem medo de voar. Sim. O que faz a águia? Contam, né? Não sei, eu nunca fiz essa experiência. A águia, quando vê que o seu filhote já precisa começar a voar, ela vai empurrando até que com a asa lança o filhote no abismo. Sim. Ou você voa, ou então, mas ele aprende a voar. Sim. É assim. Eu comparo um pouco a experiência do Padre Jonas assim, ele teve que voar. Sim. Ele teve que aprender a crescer na percepção de que Deus lhe pedia uma experiência nova. Tanto que o nome é Canção Nova. Mas o fundador custa para chegar lá também. Seria interessante a Canção Nova aprofundar o amadurecimento do Padre Jonas, no carisma que o Espírito Santo concedeu ao Padre Jonas e a Canção Nova. Sim. Se vocês não entenderem isso como ação do Espírito Santo, nem vocês vão entender o que é a Canção Nova. Sim. Que não se trata nem de aparelhos, nem de televisão, nem de livros, nem de nada. Carisma. É carisma. Graças a Deus nesse sentido, e aqui quero até parabenizar a Verinha, nossa formadora geral, e toda a equipe, né? Tem feito um trabalho maravilhoso. E ainda, Padre, graças a Deus a gente teve esse estalo com o fundador em vida. Então, graças a Deus a gente pôde beber muito do coração do Padre. O senhor falava que nem o fundador tinha clareza, né? Tem clareza quando ele está começando uma obra total, né? Mas o Padre Jonas sempre falou para nós que Deus tem um jeito de falar com cada um, é objetivo também o seu caminho, né? O caminho de espiritualidade, nesse sentido. O Padre Jonas falava que Deus lhe dava muitas intuições. Que quando ele foi chamar os jovens para começar a Canção Nova, ele falava, olha, não sei como isso vai acontecer, não sei o que vão dizer, não sei como a gente vai viver, mas eu tenho uma intuição que é por aí. Claro, ele rezava, não era um irresponsável, ele fazia algum discernimento com o seu diretor espiritual, obviamente, mas a última entrevista que nós gravamos, inclusive, foi com a irmã dele, que tinha a tia Lina, que a gente chama, né? Que ele foi para o seminário, ela tinha 1 ano e 10 meses. Então ela já o conheceu como seminarista, como padre, e ela nos dizia, né, que das palavras que definiam um monsenhor para ela era docilidade. Docilidade a Deus, docilidade ao Espírito. Ele tinha a intuição, óbvio, amadurecia um pouco aquela intuição, mas ele tinha fé o bastante para pagar o preço por aquela intuição. Porque é uma exposição, não é, padre? Se eu sair de uma congregação tão estável, tão linda como os salesianos e começar algo novo com uma ousadia, né? Há um preço a se pagar. E a gente eu vejo muito, né, como um padre mais jovem também, a fidelidade e a fé do Padre Jonas. Não, eu vou dar esse passo porque Deus me diz que é por aí. Eu não sei como, mas é por aí. Eu acho que Abraão viveu essa experiência também. Abraão não tinha todas as respostas, né? Se nós formos olhar os personagens bíblicos ali, eles tinham aquela intuição, aquela promessa e vamos correr atrás, né? Mas aí é importante colocar o Espírito Santo no seu lugar. Sim, claro. Não é? O Padre Jonas sai do protagonismo. Sim. Não é protagonista. O protagonista é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É. E por isso que muita gente não entende a ação do Espírito Santo. Sim. E é normal. Alguns entendem, o fundador entende. Sim. Não é? Essa intuição que a gente comenta e fala, né? Você também acabou de dizer. Essa intuição é a ação do Espírito Santo. Sim. E o Padre Jonas seguiu no empenho de entender a voz do Espírito. Não é fácil. Sim. É do Espírito ou vem de mim. Sim. É do Espírito, é da moda eclesial, ou da moda pastoral. É do Espírito, e ele foi percebendo, sim, por A mais B, que é do Espírito. Por isso que no início eu dizia que o padre, nunca vi isso escrito, mas eu chamo o Padre Jonas de um místico. Sim. Não é um místico. Ele não copiou ninguém.
Verdade. Yeah. E também não é um intuitivo, porque a nossa alma é intuitiva. Mas o Espírito não é só intuitivo. Sim, sim. Ele te faz perceber a sua presença. Mas é uma experiência de fé. Sim. Então, por isso o Padre Jonas era um grande homem de fé. Grande homem de fé. Como ele era humilde, nem sempre essa fé era espalhafatosa. Sim. E alguns até diziam, não, ele gosta de protagonismo na música, no canto, na gravação de CDs. Não é verdade. Eu gostaria de que o senhor partilhasse conosco também sobre a dimensão missionária, não é? A dimensão missionária do Monsenhor, que foi um homem quieto, né? Sempre evangelizando, sempre querendo levar a palavra de Deus. Interessante que algumas pessoas chamavam o Padre Jonas até de Padre Jonas, a Bíblia, né? Chamavam de Padre Jonas da Bíblia, confundiam. O sobrenome era Padre Jonas da Bíblia, não é? Então ele tinha essa sede de levar a palavra de Deus. Eu queria que o senhor partilhasse conosco como o senhor vê, como o senhor viu, né? E depois acompanhando a Canção Nova, a missionariedade do Padre Jonas. E depois também o senhor partilhar conosco a sua experiência missionária na África, tantos anos como salesiano. Eu sei que o senhor também contribuiu para que a Canção Nova estivesse lá, né? Em Moçambique, nós temos uma paróquia, tocamos hoje, estamos à frente de uma paróquia em Moçambique, em Zobwe, com 2 sacerdotes fantásticos da Canção Nova também. Enfim, partilhe um pouco conosco dessa sua percepção da missionariedade do Monsenhor. O Padre Jonas foi sim um grande evangelizador. Foi um bom cristão que de fato trabalhou com o primeiro anúncio. Sim. Porque o primeiro anúncio é Jesus. O reino de Deus é Jesus. Não é um catálogo, não é uma doutrina, é uma pessoa. E o Padre Jonas fez muito bem isso. Eu dizia para vocês que quando eu estava no 3º ano de filosofia, eu tinha 25 anos. Eu tenho que dizer isso. Um dos jovens que estava no encontro, conduzido pelo Padre Jonas, fazia parte de uma equipe, esse jovem, dos animadores desses encontros. Eu não me lembro que palestrinha, acho que nem fez palestrinha nenhuma esse jovem. Acho que era um aluno do Liceu Coração de Jesus. Porque eu não peguei o nome dele, nem telefone, mas ele me impactou. Se eu tinha 25 anos, ele devia ter 21, 22 ou 19 ou 20. Era um jovem, estudante de faculdade. E esse jovem, na sexta-feira à noite, os encontros começavam na quinta noite, portanto, 24 horas depois, era quase meia-noite, nós, o grupo dirigente, e o Padre Altieri, eu e o Altieri estudante, entramos nesse grupo aí. E fomos rezar, nos despedir de Jesus à noite, conduzido pelos animadores. E é interessante que eu vi que um jovem levantou, esse que eu quero focalizar, abriu o sacrário e puxou o Santíssimo Sacramento, que estava numa pequena custódia, puxou para a portinha do sacrário para todo mundo poder ver. Ajoelhou e começou a conversar com Jesus. Saudou, adorou, rapidinho começou a conversar. E eu também comecei a pensar, falei, caramba, ele não é padre, abriu o sacrário. Ele não é padre, puxou Jesus para frente. Ele é um jovem animador, universitário, está rezando aí, conversando com Jesus. Escutando aquele jovem, esses meus pensamentos desapareceram como se tivesse entrado nos buracos da terra. E começou a falar, que espetáculo! Um jovem falando assim com Jesus. Eu que já fiz noviciado, já fui seminarista em Lavrinhas, já fiz a filosofia, estou acabando a filosofia. Eu nunca aprendi a conversar com Jesus como esse jovem aí, caramba. Com aquela intimidade, que bonito. Né? Gostei. Eu sei que no dia seguinte, quando eu levantei e fomos tomar café, a primeira coisa que eu fui fazer é ir lá numa pequena livrariazinha montada e comprei o Novo Testamento. E logo ali mesmo comecei a sublinhar, peguei os Atos dos Apóstolos. Comecei a sublinhar a ação do Espírito Santo na igreja. Porque eu achava, esse jovem está cheio do Espírito. Está sendo conduzido pelo Espírito e reza porque ele tem o Espírito nele.
E fiquei assinalando todas as vezes que aparecia o Espírito, aparecia, e descobri a ação do Espírito Santo na igreja, nas pessoas, nos grupos. Então, para ver, quem me despertou para Jesus, e até hoje eu carrego esse despertar para Jesus, eu devo a esse jovem, que nem sei quem é. Não chegou a conversar com ele? Não, e nem me interessa. Nem me interessa, sabe? Não tenho nenhum interesse de me encontrar com ele em qualquer esquina aí. Mas olha o valor da pregação. Sim. Eu quero ficar com Jesus, não com esse jovem. Entendi. Mas admiro esse jovem como ele está com Jesus. Sim. E ele me ensinou como é que se faz. Ora, tudo isso a gente vivia com o Padre Jonas. Sim. Pelos frutos se conhece a árvore. E esse é um fruto, um impacto em um seminarista que está já encaminhado, já acabando filosofia. Mas quem me ensinou a me encontrar com Jesus, um primeiro anúncio, é esse jovem aí. Você sabe que é muito interessante isso que o Padre Jonas trouxe a sua vida inteira, mesmo sendo um sacerdote, com toda a formação, um formador, um professor. Ele, inclusive nas suas músicas ele expressa muito isso. Tem uma canção, O Amor Vencerá, por exemplo, que ele fala, né? Busco o teu silêncio, meu Senhor, para distinguir sua tua voz. Busco o meu cantinho sem ninguém para contigo eu ficar. Ele tinha essa questão da intimidade, do falar do coração, né? De coração a coração com Jesus. É muito bonito. E nos passou isso também na Canção Nova com maestria. Padre, voltando àquilo que nós conversávamos, é até bom que o padre morou, gente, na África há muito tempo, né? Então viveu a missão, aquilo que nós chamamos a partir do Concílio Vaticano II de missão ad gentes, né? Missão a outros povos e nas fronteiras mesmo. Então, para nós até, clarificando o conceito, na nossa terminologia contemporânea interna, missão, evangelização é um pouco, tá meio simbiótico, né? Tá meio junto. Mas de fato, quem viveu lá fora como padre, 30 anos na África, tem muito a contar, muito a acrescentar. Queria que o senhor falasse então da missionariedade na sua vida, da sua experiência na África, da ida também para a Canção Nova lá, como o senhor percebeu que o carisma da Canção Nova poderia contribuir também com a evangelização lá na diocese. Muito bem. Tudo isso que eu acabei de dizer é que me impulsionou a ir para a missão, ad gentes, porque eu já fazia uma grande missão aqui. Em 1972, 71, eu fundei um grupo missionário chamado EMA, Equipe Missionária Auxiliadora, que estava presente no trabalho de vários anos em 17 cidades. Nós tínhamos mais de 200 missionários e missionárias da equipe missionária. E, bom, não vou falar desse tema porque não é. Mas para ver, eu fui sendo marcado pelo dinamismo missionário do meu batismo. Sim. Quase que de uma maneira imperceptível. Mas é a ação do Espírito Santo, ele vai trabalhando. E esse jovem do qual eu falei me explicitou uma dimensão que em mim estava meio oculta. Eu me encontrar com o primeiro e o principal evangelizador, que é Jesus. Sim. Então eu senti no meu coração que eu queria ir para a África anunciar Jesus aos jovens, aos negros, aos sofridos, aos excluídos, os acantonados, como é a África. Sim. Não é? Então, foi assim que eu fui para essa experiência. Não vou contá-la em pormenores, porque o tempo nem me permite. Pintei e bordei na missão. Fiz tudo o que precisava, fundei obras de evangelização. Eu e a minha equipe, fui diretor várias vezes ali, depois fui inspetor também, mas abrimos catequese, formação de liderança, formação bíblica, formação litúrgica, formação missionária para irmos nas periferias lá das zonas onde a gente estava, abrir comunidades cristãs, comunidades de evangelização, onde tinha também o centro de saúde, o centro de alfabetização, o centro de direitos humanos, o centro de dignidade da mulher. Nossa. Tudo isso a gente fazia. Trabalho social vasto. Mas como evangelização. Claro, óbvio. É a dignidade de gente que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Para isso é necessário todos esses serviços.
evangelizar e recuperar a dignidade humana e a instrução, a cultura, Sim. para que eles também pudessem ler a Bíblia, também se encontrar com o Espírito na revelação e se soltar, não ficar dependendo de um catequista ou não sei de quem. Sim. Não, já está com a revelação na mão. E depois ensiná-los a oração. Sim. Bíblia e oração é pé e mão de cada ser humano. Sim. Então é esse o trabalho fundamental do missionário, da missionária. Quando foi o padre Marco Biagi, que tinha sido inspetor em São Paulo e estava já há 2, 3 anos já fora de ser inspetor, e nós precisávamos um inspetor ali, então, de fato, eu também trabalhei um pouquinho mostrando, dizendo para vários salesianos quem é o padre Marco. E que seria interessante termos o padre Marco ali. Então levamos. E ele foi como inspetor, o pessoal o amou muito, trabalhou muito, sofreu muito. E depois, em umas conversas, a gente chegamos a aprofundar. Por que não trazer a Canção Nova para cá? Por quê? Porque nós percebíamos que havia vários, e muitos até, africanos que seguiam a Canção Nova. Liam sobre a Canção Nova, rezavam como a Canção Nova. Eu não vi grupos carismáticos de Canção Nova, Sim. mas eu vi a influência de ouvir a Canção Nova, ouvir o Padre Jonas. Muitos conheciam já. Então, ótimo, vamos trazer a Canção Nova para cá. Então, o Padre Marco, vindo ao Brasil, foi se encontrar com o Padre Jonas, em Cachoeira. Isso deve ter sido mais ou menos no ano 2017 para 18. Sim. Porque depois a Canção Nova chegou em 19. E o Padre Jonas imediatamente, sem titubear, aceitou a proposta do Padre Marco. Falou, é o Espírito Santo que está pedindo isso. Nós vamos. Não deu, acho que 1 ano. E a Canção Nova estava lá. Ficaram na minha comunidade, onde era diretor e pároco. Ficaram 4 meses ali. O padre Ademir e o William, 2 missionários. Isso, o padre Ademir e o William. Sim. Almoçavam conosco, faziam as refeições, dormiam conosco, faziam retiros conosco. Mas depois de acho que uns 2 meses já começaram a ir até Zóboe, onde era o lugar de destino final deles. E até que não aguentou o coração deles e foram já de vez ali, pediram um carro à Canção Nova, um carro já de 2ª ou 3ª mão, e começaram a se meter numa missão incrível, porque é a sede da missão, e eles tinham ao menos quase 40 comunidades cristãs que estaria sob a responsabilidade deles. E só um padre, olha que Só um desafio. padre. Você que não sabe, né, que está acompanhando aí a nossa TV, nosso programa, a Canção Nova tem já, muito graças ao padre também Piccolo, né, que a gente veio descobrir, o padre Marco também, uma paróquia, né? Conduz uma paróquia lá em Moçambique, que é uma experiência missionária fantástica, padre. O senhor que viveu 30 anos, os padres que estão lá agora da Canção Nova, temos 2, o padre Cleiton e o padre Gilmar, são padres relativamente novos, mais novos que eu, inclusive, e eles partilham, assim, com entusiasmo missionário, o quanto que faz bem também a vocação deles, né? Estar na África, exercer o carisma da Canção Nova, a evangelização na África. Então eu imagino também o quanto isso tenha impactado a sua alma e tenha deixado também, né, impressões fantásticas do ponto de vista, enfim, pastoral e em todos os aspectos, né, para um sacerdote estar naquele continente com certeza é muito forte. Então, em nome aí de todos os fiéis, né, da igreja mais jovem que acompanha o senhor, obrigado por esse tempo, né, de missão, de doação no carisma também salesiano na África. Agora, padre, um aspecto interessante também que eu gostaria de enfatizar, claro que o padre Jonas não é o único que fez e faz isso na igreja, mas não dá para negar que a contribuição dele no quesito comunicação
é muito forte, né? O Padre Jonas se utilizou muito no início, numa época difícil da rádio, da televisão e de outros meios, e de fato ele se lançou com uma exatidão tremenda, numa época que era muito cara e ainda continua sendo muito caro construir comunicação, fazer comunicação, mas confiando na providência de Deus, a doação das pessoas, adquiriu a primeira rádio, depois veio a adquirir a nossa geradora primeira lá em Aracaju, que na época era uma loucura, né? Como o senhor vê também essa dimensão do Padre Jonas comunicador? O senhor conseguiu, da congregação, ali no seu aspecto de formação, perceber esse aspecto de comunicação do comunicador agindo no Padre Jonas, no sentido assim, de usando também esses modernos meios? Eu penso que a comunicação, ela vem desde o início do cristianismo, para falar o início do cristianismo, porque Sim. a comunicação havia antes também. Moisés foi um grande comunicador, Sim, sim. como era gago, se serviu do irmão dele. Então, evangelizar supõe capacidade de comunicar. Sim. Não é? Foi sempre uma grande preocupação da igreja, sempre. A igreja sempre teve grandes comunicadores. Por exemplo, Santo Ambrósio, para citar um. Sim. Santo Agostinho, para citar outro. E vocês podem... Foram grandes comunicadores, cada um inserido na sua época. Óbvio. Que não tinham os meios que nós temos hoje, que o Padre Jonas teve, etc. E cada um se transformando em expoentes. Então, o Padre Jonas, ele, claro que não inventou a comunicação, mas ele foi um expoente também. Um expoente. São muitos. Sim. Mesmo hoje, para nós, e um pouco antes do Padre Jonas, décadas e até séculos antes do Padre Jonas, grandes comunicadores. Podíamos citar, por exemplo, as Paulinas, os paulinos. Sim, sim. Não é? Carisma lindo. Os dominicanos, os jesuítas, porque existem vários tipos de comunicação. Sim. Os cantores, as cantoras que também evangelizaram, os que evangelizaram. Agora, o Padre Jonas veio numa época tal que precisava uma verdadeira revolução na comunicação para o anúncio do Evangelho. Aí ele não teve medo. Padre, eu acho que cabe um Sim. adendo aqui, que quando o Padre Jonas começou ali, porque estava para começar a Canção Nova, o bispo de Lorena na época, acho que é interessante essa história, o convidou, Dom Afonso Antônio de Miranda, saudosa memória, e deu a ele o documento, que na época era recente, né, pós-conciliar, Evangelii Nuntiandi, do Papa Paulo VI, e pediu, olha, comece com os jovens, porque é mais fácil, né? E falou, leia esse documento e implante esse documento com os nossos jovens, façam eles entenderem e viverem. E o Padre Jonas nos contava que, lendo aquele documento, quando chegou no número 45, saltou muito os olhos dele, porque o Papa Paulo VI escreveu o seguinte, com a sua equipe ali também, que a igreja seria culpada diante de Deus se ela não usasse os modernos meios de comunicação para fazer o evangelho, sabe, palatável, tangível para as pessoas. Exatamente. E o Papa Paulo VI também fez o adendo no final desse artigo número 45, que os meios de comunicação precisavam ser usados a serviço do evangelho de forma tal que eles atingissem a massa, mas de maneira subjetiva, causando um encontro com Jesus para cada pessoa. Então ele conta que esse foi uma das grandes forças motrizes dentro dele, que ele entendeu Deus chamando ele justamente, claro, tem muitos comunicadores fantásticos, mas ele se sentiu chamado a usar os meios, né? A adquirir meios, a ter meios. Eu acho que isso foi bem interessante e um passo de ousadia também, em virtude do quanto é dispendioso, né? Você manter meios, você ter meios e começando do nada, né? Começando assim, sem ter como arcar com o preço de tudo isso. Eu penso que esse discurso, ele precisa ser aprofundado. Sim. No como a gente entende a comunicação. Sim. Porque podemos cair na superficialidade, ficar na superfície de que meios de comunicação são todos esses aparelhos que nós temos aqui na nossa frente. Isso aqui é necessário, sim, mas a comunicação é muito mais profunda do que os aparelhos. A alma do comunicador, nem todos têm alma de comunicador, sim, nem todos têm cabeça e cultura de comunicador, nem todos têm visão, foco e entendimento para ser comunicador. Então, precisamos tomar cuidado. sim. O Padre Jonas, ele foi entendendo que era necessário evangelizar,
que era necessário entrar na alma e no caminho da juventude, com uma capacidade incrível de tocar no jovem com uma comunicação clara, objetiva, e para isso ele queria lançar mão de todos os meios, como fez Dom Bosco também. Sim. Não é? É escrita, é a música, é os instrumentos musicais, Sim. é a própria pessoa, é a fisionomia da pessoa, é a alma da pessoa, tudo isso comunica. Claro, claro. Uma viola sem alma de uma pessoa, Sim. ela não põe todos os sons para fora. Óbvio. Mas uma pessoa que sabe tocar violão e canta, como o Padre Jonas, como tantos outros cantores, a coisa vai longe, porque esse violão tem alma. Sim. É a alma de quem toca. É. Então é importante vocês também da Canção Nova aprofundar a comunicação, não apenas como meios. Não estou fazendo uma acusação que vocês estão com isso só, não. Mas acho que o mundo hoje precisa aprofundar muito mais o significado dos meios de comunicação e os objetivos e as finalidades da comunicação. Sim. O que dá alma para um que comunica é os objetivos que ele quer alcançar, não os instrumentos que ele tem. Sim. Mas não dá para necessários. negar que se você tiver uma alma de comunicação, capacidade, e não tiver um instrumento Vai também, precisar dos meios. você vai chegar a pouco, né? Numa paróquia você tem 400 Exato. pessoas e numa televisão, você tem, padre, hoje nas redes sociais, por exemplo, eu estava pensando esses dias, nas redes sociais, a Canção Nova comunica com 30 milhões de pessoas a cada 20 dias pelas redes sociais. Então, óbvio, essa questão acho que é bem lógica da alma, da comunicação, do propósito, da finalidade para nós, assim, que já fomos formados nesse ambiente. Mas eu penso que os instrumentos são importantes também. São. E eu hoje, padre, eu fui diretor da televisão Canção Nova por um tempo e trabalho também nesse meio de comunicação, estudo também isso. Eu hoje, como um padre jovem, né, o Padre Jonas era jovem, eu fico pensando, será que eu hoje, com saúde, com tudo que eu tenho, eu teria coragem de começar assim? Porque o Padre Jonas contou a história para nós de quando eles adquiriram a Rádio Bandeirantes, né? A irmã dele estava aqui ontem e disse, olha, disse que acho que foi a mãe ou a irmã mais velha, falou, o Jonas não tem juízo. Por causa da conta, né? Depois, quando começou, as contas tinha para pagar, porque de fato, não é? Você tem que pagar, não tem jeito. Depois, quando ele começou a TV. Então, eu vejo que além de ser um ótimo comunicador, o Padre Jonas é clássico na sua comunicação, sobretudo quando ele conseguia pegar um conteúdo, trazer ele, tornar ele tangível, palatável para quem assistia, mas ao mesmo tempo ele tinha uma ousadia de fé, no sentido de adquirir os meios que são importantes, e eu nunca duvidei dos propósitos dele, do desejo dele de fazer Jesus conhecido e amado, né? Nesse sentido, óbvio que o propósito dele era nobre, mas eu me encanto, sinceramente, e eu olho para mim e falo, será que eu hoje, claro, Deus me ajude, teria essa disposição, essa coragem? Porque querendo ou não, sendo bem prático, era o CPF dele que estava ali, era o nome dele que estava ali, se não pagasse, né? Você era o Padre teria Jonas. essa disposição? Ah, Jesus, Teria e pode ter. Sim. Se o Espírito Santo, você de fato está percebendo Sim. que quem fala em mim é o Espírito, quem Sim. me pede é o Espírito. E Ele está me pedindo para ficar na vanguarda Sim. da comunicação do Evangelho. Sim. Isso tem que passar pela alma, Sim, sim. porque é um ato de fé. É um ato de fé. Então aí a providência vem. Esse é o ponto, padre. É um ato de fé. E uma fé assim, como diz a carta aos Hebreus, né? A fé é a certeza do que não se vê. Eu, óbvio, me exercito nessa fé e todos nós. Mas a certeza, nosso tempo já está esgotado, infelizmente, mas termino com um fato. Não sei se o senhor já viu na Canção Nova, nós temos lá o que é chamado Centro de Evangelização. Por exemplo, agora em julho, no ano de 2023, em julho, nós tivemos um evento com 120 mil jovens. E esse centro de evangelização, padre, ele é como se fosse um grande estádio, mas não na forma de oval, né, comprido assim, e 120 mil pessoas. Na década de 80, o Padre Jonas chegou lá com outra pessoa, acho que era o diácono Nelson Corrêa, que é bem antigo na Canção Nova, estava junto, e o Padre Jonas olhou, era um brejo, padre, tinha sapo, cobra, pegou uma medalha de Nossa Senhora, jogou no chão como ele costumava fazer, e ele falou assim, olha, um dia isso aqui vai ser um grande estádio, cheio de muitas pessoas recebendo o Evangelho. O diácono Nelson, que era junto com ele na obra, evangelizador, e outras pessoas, até deram uma risadinha, padre, menos, né, padre, isso aqui é um brejo.
Então, ou seja, ele anteviu, né? Ele viu que não existia. O Espírito Ele Santo criou, revelou para ele. revelando, né? Ele creu naquilo que não existia. Então, eu acho que é um ato de fé fantástico, né? A gente, com esse programa, honra aqui, celebra a memória do Monsenhor, esse 1 ano de eternidade. E agradecemos você também, que é sócio evangelizador, que ajuda a Canção Nova a manter essa obra e a continuar essa inspiração e esse carisma. Padre, nós só temos que agradecer ao Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho, em partilhar conosco coisas tão bonitas da sua história como Monsenhor, as suas percepções também, como um sacerdote maduro, que viveu tantas coisas lindas na África, serviu tanta igreja. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua presença. E eu quero pedir, por gentileza, que o Senhor nos dê a sua bênção, encerrando então o Gente de Fé de hoje. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Debaixo da vossa proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Ouvi, Senhor, a minha oração. Chega até vós o meu clamor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que por meio do Espírito Santo preparastes o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria para a digna morada do vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, por intercessão de Maria, cuja presença constante e materna nos alegra, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre vós, sobre os ouvintes, sobre a Canção Nova, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe você na nossa sintonia.